Boa noite a todos. Vamos então dar sequência nessa quinta colocação, referente ao Encontro Mundial das Famílias, que vai acontecer em Milão. Vocês devem estar acompanhando. Todo mundo aqui já participou, acredito que de todas. Vai acontecer no final de maio e vai até, acho que, começo de junho. A primeira que foi feita foi o nosso fundador que fez, foi a família de Nazaré, Segredo de Nazaré. Aí depois vem as etapas, né? Que a primeira foi só sobre família. São as três primeiras. A família gera vida, a família vive a provação e a família anima a sociedade. São as quatro primeiras. A Sandra falou, o Fernando falou, semana passada foi o Heraldo que falou. E agora a gente entra na etapa do trabalho. Eu não sei se alguém se atentou a isso, agora é o trabalho. O primeiro, que é hoje, o trabalho e a festa na família. Semana que vem, o trabalho, recurso para a família. E a próxima, o trabalho, desafio para a família. E finaliza com as três últimas, que é festa. As três últimas são festa. Festa e tempo para a família, festa e tempo do Senhor. E a festa, tempo para a comunidade. Tá certo? Então hoje a gente começa a pregação do trabalho. Então hoje a gente vai ter que trabalhar. A primeira vem falar do trabalho de uma forma, em cima dessa moção que o Papa coloca, sobre que maneira a gente encara o nosso trabalho e como é isso na nossa vida familiar, na nossa vida comunitária. Ele vai nos convidar aqui hoje a fazer uma reflexão em cima desse tema, para que a gente possa sair daqui alimentados por essa visão do Papa, em cima desse, nos preparando para esse encontro que vai acontecer em maio. A palavra que vem que a gente vai, é a própria que está no documento, que é Gênesis 1, de 26 a 31. Diz a palavra. Então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus, criou-os varão e mulher. Deus abençoou-os e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Deus disse: eis que eu vos dou toda a erva que produz semente sobre a terra e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os seres que se arrastam sobre a terra. Em que haja o sopro da vida, eu dou toda a erva verde como alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram completados os céus, a terra e todos os seus exércitos.
tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou do seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e consagrou-o, porque nesse dia repousara de toda a obra de criação. Esta é a história da criação dos céus e da terra. Palavra do Senhor. Aí, a gente vai falar do trabalho, família e festa. Aí vem a passagem do Gênesis. Aí eu me pergunto, como na semana passada eu falava com o Heraldo, ele falou, também não sei, Giba, mas a palavra é essa, então a gente tem que seguir. Mas no fundo aqui, por que coloca essa passagem? Aí você começa a ver, através da catequese bíblica, que para que nós hoje estivéssemos aqui, alguém trabalhou. Nós estamos aqui hoje porque alguém teve que colocar a mão na massa. No começo de tudo. Quem foi? Ele falou, então, criou o céu, criou a terra, criou o mar, o peixe, as aves, os animais, e depois criou o homem. O paralelo que se estabelece aqui é que aquilo, o que ele fez, a obra que ele fez, era uma obra de amor. Aquilo lá foi fruto do trabalho de Deus. Aquilo era fruto do trabalho de Deus. Ele faz um paralelo estabelecendo nosso trabalho hoje. Ele fez aquilo, criou aquilo com todo amor, porque já estávamos no coração dele. Mas, depois que ele fez tudo aquilo, o que foi que ele fez? Está na palavra. Ele contemplou. Tudo aquilo que ele fez, ele via que era uma obra muito linda. Ele contemplou a obra dele. Porque era fruto do trabalho que ele tinha feito. Ele tinha executado tudo aquilo. Deus, ele olha por aquilo, ele fica, como fala, ele em júbilo. Por tudo aquilo que ele tinha criado que não era bom. Era muito bom. Era muito bom. Aí o que acontece? A gente tem que trazer isso, essa visão, para os nossos dias atuais. Como que nós, por exemplo, hoje temos que falar do trabalho e a festa na família. Como que é hoje a nossa visão de trabalho no mundo? Nós hoje, qual que é o fruto do nosso trabalho? Nós, por exemplo, conseguimos nos alegrar com o nosso trabalho? Mais ou menos, Charles? Nós temos a intenção dessa quinta colocação, na verdade, é essa. Estabelecer um paralelo entre como que você encara a visão que você tem do trabalho no mundo de hoje, no teu relacionamento com a tua família. Porque ele fala que ele ficou olhando para a obra dele e ele se jubilou com aquilo que ele tinha criado. Trabalho é meu trabalho, eu criei tudo isso aqui, olha que coisa linda. O céu, a terra, o mar. Ele ficou admirando aquilo lá. Hoje, no nosso trabalho, a gente consegue fazer isso com aquilo que a gente cria, com aquilo que a gente faz? Ou não? Porque muitas vezes hoje, a gente não tem nem mesmo esse direito. Muitas vezes hoje a gente vai trabalhar e você muitas vezes é sufocado pelas suas atividades no trabalho e no fim do dia você está tão cansado, tão exausto, mas você fala, hoje eu trabalhei. Meu dia hoje foi corrido. Mas você às vezes nem consegue ver, admirar aquilo que você fez. É nessa visão que o Senhor vem nos colocar. Eu tenho o direito de admirar o meu trabalho? Tenho, mas muitas vezes nem dá. A correria, o trabalho, o horário, você não consegue fazer isso. Mas você fala, o meu dia hoje foi cheio.
Eu estou com tudo doendo, a coluna, a perna, as costas, a cabeça. Mas muitas vezes isso aí nem você consegue reconhecer isso. Que foi um dia frutuoso para você, principalmente para a empresa, né? Aqui na catequese ele diz, para poder viver e trabalhar com as condições de trabalho, devem salvaguardar, aliás, promover a sua dignidade de pessoa. Ou seja, não importa o que eu faço. Não importa o que eu faço. Eu sou um faxineiro. Mas eu tenho que ser o melhor faxineiro. Aquele trabalho me dá prazer. Aquele trabalho me alegra. Eu faço aquele trabalho com amor. Ele me anima, eu saio de casa contente. É aquilo que o Senhor me proveu, então eu tenho que fazer com alegria. Eu sou diretor de uma empresa, glória a Deus. Aquele trabalho me alegra? Não. Então muda. Então aquilo que você tiver que fazer, tem que ser feito com amor. Você tem que se alegrar com o teu trabalho. É nessa visão que a nossa catequese hoje vai focar. Porque o trabalho tem que ser motivo de contentamento, motivo de satisfação, porque senão vai contra aquilo que você está fazendo, aquilo que você pensa, aquilo que Deus pensa. Você tem que admirar a tua obra. Seja como faxineiro, seja como diretor, como empregado, seja o que for. Mas você tem que ter esse pensamento de que aquilo que você está fazendo é importante não só para você, como para aqueles que estão na tua casa. Por isso é que tem que ser feito com amor. Não é? Só que, infelizmente, o que acontece hoje? Principalmente, eu acredito, eles falam jovens e mulheres, mas eu acredito que no geral, hoje em dia, jovens e mulheres, você tem assim uma incerteza na tua área, naquilo que você faz. Muitas vezes a pessoa tem que trabalhar sem carteira assinada, não tem um seguro, não tem uma previdência, não tem nada. Essa pessoa vai trabalhar contente? Ela vai agradecer a Deus o trabalho dela? Ela já sai de casa contrariada, decepcionada, frustrada. Só que isso é a sociedade que prega. É o mundo capitalista que prega. Muitas vezes a pessoa precisa daquilo para poder trabalhar, para ter um sustento, então se sujeita a qualquer coisa. Ele vem nos alertar em cima disso. Essa catequese de hoje, ele vem nos alertar em cima disso. Por quê? Isso gera o quê? Essa pessoa vai ter condição de lá na frente pensar em ter uma família? De que jeito? Se ela não tem o sustento nem para ela mesma. Ela não tem uma carteira assinada. Ela não tem uma previdência social, qualquer que seja. Como que ela pode pensar em gerar uma família? Isso já começa, de certa forma, a bater com aquilo que o Santo Papa fala. A geração de vida, a geração de família. Não vai existir, então. Porque essa pessoa não vai se sentir segura nunca. Para garantir exatamente isso aí. As novas gerações que a gente vai ver, pode ver, cada vez menos pessoas, cada vez menos jovens querem se casar. Querem ter compromisso. Querem continuar a vida de solteiro. Formar família gera gasto, gera custo. Mas com essa instabilidade, que é como ele coloca aqui, que a sociedade tem que mudar. A visão capitalista tem que mudar. Nesse sentido. Porque fala-se hoje em flexibilidade, globalização. Hoje em dia, no seu emprego, se você não for, né, Charles, multitarefa, multiuso, você tem que jogar no meio de campo, cabecear, ficar no gol, fazer tudo. Para que então que veio essa globalização na nossa vida? Piorou?
Ficou mais precário ainda. Em vez de melhorar para o trabalhador, piorou. Agora imagina se essa pessoa, vivendo nessa condição, trabalha, tem família, mas não tem essa segurança. E, por exemplo, a pessoa fica doente. Ou, por exemplo, a mulher fica grávida. Como que vai acontecer isso daí? É em cima disso daqui que eles debatem o tema todo. É muita injustiça. Não é a pessoa não admira aquilo que ela faz, o trabalho dela, não tem esse enfoque hoje na sociedade. Por causa justamente de todas essas limitações na área social, na área pessoal, na área familiar, que limitam as pessoas dentro disso daí. Elas não podem ter uma visão de futuro, não podem ter uma visão de perspectiva melhor, uma visão de melhora na parte profissional, na parte financeira. Deus disse-lhes, está aí, enchei a terra e submetei. Quando ele fala isso, nessa passagem, submetei-a, o enfoque que eles dão é o quê? Que Deus pede a nossa colaboração. Nós temos que submeter a terra, temos que ter o nosso trabalho tem que ser de tal forma que vise o bem do próximo, vise o bem da minha família. Então ele nos pede o quê? Que nós colaboremos naquilo que ele deixou, naquela obra, que nós também deixemos frutos da nossa obra, que o nosso trabalho também deixe frutos daquilo que a gente está fazendo. Ou seja, nós temos que colaborar no plano de Deus, assim como temos que completar isso também. Ou seja, temos que gerar frutos com o nosso trabalho. O nosso trabalho deve gerar frutos. Não só na nossa casa, não só na sociedade, na nossa comunidade, no geral. Só que, infelizmente, não é o que acontece, né? A gente vê mundialmente a crise que se fala é de desemprego. A crise é mundial. Então, isso daí não gera condição favorável. Falando em desemprego, ele fala lá em cima que para o homem trabalhar, deve trabalhar, mas as condições de trabalho devem salvaguardar e, aliás, promover a dignidade da pessoa. Eu estava lendo isso aqui e falando em dignidade da pessoa. Aí eu dei uma parada e falei, meu Deus, dignidade da pessoa realmente não existe. Eu não sei aqui vocês. Não sei vocês, até um pequeno testemunho. Alguém aqui ficou desempregado? Alguém aqui já ficou desempregado? Quando você está desempregado, é a época do nunca, do não pode, agora não vai dar, deixa mais para frente, se Deus quiser um dia, vamos ver outra hora. Não é assim? Ou seja, dignidade. Como que eu não sei vocês, eu fiquei quase 2 anos nesse período de desemprego. Entrevista, e nunca acontecia nada. Que dignidade tem um homem desempregado, Charles? Eu me sentia uma barata. Nunca podia nada. Porque você não consegue pensar, raciocinar, você não consegue ter visão, sabe? Você fica num marasmo.
E aquela situação começa a incomodar. Incomoda a família, incomoda o casamento, incomoda o relacionamento. Você se sente um perfeito inútil. E ele fala daqui que o trabalho é dignidade do homem. Se você não trabalha, não consegue emprego, eu não sei. Às vezes as pessoas falam comigo, eu estou 3 anos desempregado. Eu falo, misericórdia, como é que você consegue? Ah, minha mulher já está querendo me largar, o meu filho não sei o quê. Eu falo, mas também? O homem sem o trabalho não tem dignidade nenhuma. Ele tem que ter, por quê? Ele tem que trazer o sustento para a casa dele. Essa aprovação